Olá, hoje é quarta-feira, 4 de janeiro de 2023 e está no ar mais uma edição especial do RNTV Notícias. No nosso primeiro jornal do ano, você vai ver algumas matérias que foram destaques em 2022. Confira! Tradição do estado, o licor ganha novas variações de sabores. Fisiculturistas moçoroenses mostram sua rotina antes das competições. Parto humanizado tem conquistado mais espaço em Mossoró. Cinema moçoroense se mantém vivo, mesmo com dificuldades para manter sua tradição. O licor é uma das bebidas mais tradicionais que existem. Usada bastante em festas, sobretudo no interior, o licor também possui outras variações de sabores. Na matéria de Clara Fonseca, com imagens de Zenóbio Oliveira, você verá esta e mais outras curiosidades sobre este costume. Confira! O licor é uma bebida conhecida no mundo inteiro e pode ser consumido puro no final da refeição, depois do café ou ao receber visitas em casa. O licor é produzido a partir da mistura de uma base destilada com frutas, temperos, flores, sementes, raízes, ervas e um adoçante que pode ser sacarose, mel ou glicose. Eu tinha uma vizinha que fazia e eu ficava observando e eu aprendi. E quando eu engravidei da minha filha, eu tentei fazer e deu certo. Aí foram nascendo os sobrinhos, os filhos de amigas. Ai, você que vai fazer. E eu fui criando o gosto e no início eu fazia mais por hobby. Porque eu sempre tive meu trabalho, né, que eu sou funcionária pública, então eu até então não via como uma renda extra, né? Eu fazia mais porque eu gostava e também de agradar, né? Não cobrava, as pessoas traziam o material e eu fazia. Mas aí chegou um tempo que meu marido ficou desempregado e eu vi uma renda extra, uma forma de ganhar dinheiro extra, né? Então eu comecei a comercializar mesmo para vender. Aqui no RN, o licor faz parte de uma tradição familiar e é popularmente conhecida como tomar o xixi do bebê. O nascimento de um bebê é um momento singular e ao receber as visitas não pode faltar o licor para celebrar a chegada de uma nova vida. E nessa família, o licor vem passando de geração em geração. Para Liduína Gurgel, essa tradição é tão importante que ela fez questão de encomendar o licor para a chegada do neto, com a mesma produtora que fez o licor para a chegada da sua filha. Foi assim muito especial para mim, porque eu já tinha de minha filha, né? Como eu falei, há 25 anos atrás eu encomendei a ela o licor e hoje meu netinho nasceu, está com 2 meses e eu encomendei a ela também. Ela fez meus 2 licores aí. Que todo mundo que veio aqui as visitas adoraram esse licor. E eu já passei para 2 amigas minhas também. E o licor é uma tradição de um bebê, né? Quando o bebê nasce, que a visita chega, a gente oferece o licor, né? Adoro o licor. Estou só imaginando como é que vai ser, porque quando for a minha vez, né, de servir as visitas, eu não vou poder experimentar. Mas vou fazer 1 litro especialmente para quando eu puder. Hoje, existe uma variedade maior de sabores e as embalagens podem ser ornamentadas, variando com o gosto do cliente. Chocolate, leite condensado, o de ameixa também, que é muito tradicional. E vou pensar em outros. A chegada de um bebê é sempre motivo de alegria e é cercado de tradições que atravessam gerações e foram moldadas com o passar do tempo. E o licor é uma delas, representando uma celebração à vida que acabou de nascer.
fisiculturismo requer muitos treinos, além de disciplina e uma alimentação muito regrada. A rotina dos competidores é bastante intensa. Você vai conferir agora na reportagem do Franciélio Gomes, com imagens de Lu Nascimento. Treinos intensos, cargas pesadas e doses de dedicação. O fisiculturismo é uma prática que tem crescido nos últimos anos e que visa o desenvolvimento dos músculos corporais, a partir da hipertrofia muscular. São em locais como esse que os atletas de fisiculturismo passam a maior parte do seu tempo, com treinos semanais com duração de até 2 horas em busca de um só objetivo, a melhor definição para as competições. O atleta moçoroense Gabriel Apolo, que começou a rotina de treino há 7 anos para o fisiculturismo, fala como surgiu seu interesse pela prática. Eu era muito magro, eu pesava cerca de 55 quilos, já com 1,72 de altura, por isso você já tira, né, a dimensão. E a princípio eu vi alguns colegas já na musculação, ganhando um porte físico, e surgiu esse interesse de também ter, né, essa melhora na estética, ter essa melhora no porte físico em si. E quem disse que o fisiculturismo é só para homens? A atleta Patty Angel começou com a musculação quando perdeu 24 quilos em 1 ano. E após conhecer o fisiculturismo, se apaixonou pela prática. Me levaram para conhecer, né, uma competição de fisiculturismo em Natal. E lá, quando eu vi as atletas, eu me apaixonei pelo esporte, porque eu vi inúmeras atletas lindíssimas em cima do palco. E assim, eu já era da musculação, já tinha tido meu processo de emagrecimento, então lá eu me encantei e de repente eu olhei e disse, eu quero ser um atleta de fisiculturismo. Então de lá para cá eu vim trabalhando para isso. E para chegar ao objetivo final da competição, não bastam apenas treinos intensos. A alimentação é um fator importante que consiste em uma rotina de foco e restrições. Geralmente o período é em torno de 6 meses, né, de ganho de massa muscular, e o período de perda de gordura vai depender muito do campeonato que ele vai participar. A apresentação, que é o período que eles fazem de pré-conteste, geralmente eles chegam a um percentual de gordura em torno de 5% a pelo menos, geralmente para homem, em torno de 3% a 5%, e para mulheres esse percentual ele já sobe um pouco, ele geralmente fica em torno de 6% a 8% ou até, no máximo, 9% de gordura. Então, eles fazem uma dieta bem mais restritiva, mas aí tem fases, né, para esse tipo de dieta, porque eles também passam por processo de desidratação, mas é um período mais realmente voltado para a apresentação mesmo. Com as cargas pesadas e os treinos intensos, o corpo precisa de cuidados e, por isso, é fundamental o acompanhamento de um fisioterapeuta. No meu consultório, eu trabalho diretamente com a prevenção, assim, um recrutamento melhor de fibras musculares, a liberação, o trabalho da simetria muscular, que é muito importante, que é um dos quesitos que os jurados olham. E volto também para a questão de elasticidade, porque a liberação miofascial ela vai trabalhar isso. Então, no pré, vai ajudar um maior recrutamento de fibras musculares, vai dar o pump, que é o esperado, né? Já no pós, a gente trabalha mais com essa questão de relaxamento, diminuição de ácidos láticos. A busca por resultados rápidos muitas vezes faz com que alguns atletas abusem do uso de anabolizantes, que podem causar diversos prejuízos à saúde. São profissionais, né, que podem ter uma insuficiência hepática, hipertrofia cardíaca, morte súbita, inclusive. A gente vê aí nos noticiários vários casos de fisiculturistas que têm morte súbita e que muitas vezes não sabem a causa, dentre outros casos que também não saem na mídia. Então, esses pacientes precisam ter cuidado com o uso abusivo das substâncias pelas complicações que elas podem trazer para os nossos sistemas. Então, os cuidados que a gente sempre alerta é que esses pacientes tenham a realização de exames periódicos para avaliar colesterol, para avaliar enzimas hepáticas, para avaliar glicemia, dentre outros. Gabriel Apolo, que apresentamos no início dessa matéria, coleciona vários títulos regionais e estaduais. Ele deixa uma dica para quem quer ser um fisiculturista. O fisiculturismo em si, eu costumo dizer que é uma filosofia de vida.
Você não entra por entrar, você tem que gostar, você tem que sentir a necessidade em querer mudar, em viver esse estilo de vida. Para vocês que pretendem ser um atleta de fisiculturismo, você tem que visar ter uma rotina, né? Não basta você só treinar ou viver de noitadas ou algo do tipo, beber, fumar. Não, você tem que ter uma rotina. Você tem que viver exclusivamente para o esporte se você quiser ser um atleta de destaque. Ter aquela gana, aquele esforço diariamente e exercitar a disciplina diariamente. Porque o atleta, ele é forjado à base da disciplina diariamente. Logo após o intervalo, você vai conhecer mais sobre o parto humanizado. É daqui a pouco, no RNTV Notícias. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no RNTV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 21h, no Futura. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Já estamos de volta com o RNTV Notícias. Você sabe o que é o parto humanizado? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse tipo de parto que prioriza a vontade da gestante. Na matéria de Érica Souza, com imagens de Zenóbio Oliveira, você vai poder entender um pouco mais sobre esse assunto. O nascimento representa o princípio de tudo. É o milagre do presente e a esperança do futuro. Dar à luz é um momento muito especial para toda gestante. Alguns dizem ser até mágico, e escolher a forma como irá acontecer é uma etapa fundamental. O parto humanizado, por exemplo, é uma forma das mulheres mostrarem mais autonomia e empoderamento durante o processo. O parto humanizado é a protagonização da gestante sobre o seu parto, né? Então essa humanização pode ser diferente para cada paciente, mas a intenção é que ela vivencie o máximo esse fenômeno, essa coisa gostosa que é o parto, não digo gostosa fisicamente, mas esse milagre que só ela pode passar, né? Então a humanização, a nossa intenção é essa, deixar que ela protagonize esse milagre, né? Essa coisa linda. E a gente como suporte técnico dela, que para a gente dar o máximo de segurança nessa viagem que ela está fazendo. O parto natural humanizado, ele é indicado para mulheres que elas tenham no seu transcorrer da gestação uma gestação sem risco ou com riscos que deem para contornar, que não precise de uma intervenção cesarista. Mas, mesmo com esses riscos, a gente ainda consegue fazer um parto natural e humanizado. Além disso, a prática do parto humanizado traz benefícios para a mãe e para o bebê.
o principal benefício é a saúde, tanto da mulher como do bebê, né? Então, hoje a ciência mostra que o que é mais seguro quando a gente fala em via de nascimento? Fala em parto. E aí, o parto humanizado, ele não é um tipo de parto, é só um formato de assistência, que é baseado no que mostram os estudos, a ciência, como que é mais seguro. Então, evitando procedimentos desnecessários, deixando o parto acontecer de forma mais fisiológica possível. E principalmente na experiência positiva de parto, né? Então hoje é uma construção social de que parto é algo muito ruim, é muita dor, é sofrido. Então essa ideia vem muito está muito relacionada às vezes a uma má assistência, né? Então hoje o parto humanizado ele busca resgatar esse processo fisiológico, onde mãe e bebê são cuidados de forma segura e no resultado final é uma experiência positiva. Embora ainda não seja tão comum, o parto humanizado tem conquistado aos poucos mais adeptas. E a expectativa é que essa prática possa ser adotada por um número de mulheres cada vez maior. Eu tenho a oportunidade de estar em outros estados, né? Eu já vim de outros estados, e a gente sabe que é um movimento que está crescendo, né? A gente preza para que esse movimento não seja um modismo, porque isso é ruim, né? Nós não queremos um modismo. Também não queremos fazer apologias, nem militâncias, não é a nossa intenção. É realmente conscientização mesmo, não é militância. Desde a gestação até o parto, um dos papéis fundamentais é o da doula, que tem como função auxiliar a gestante até o dia do nascimento do bebê. A doula ela é uma profissional que é capacitada para acompanhar a gestante durante todo esse período de gestação, parto e pós-parto. E aí o papel da doula durante esse processo é levar informação, né, porque muitas gestantes chegam sem saber o que é que vai acontecer, como é, o que é normal, o que não é. Então, levar informação, fazer educação perinatal, explicar como é que é o parto, como é que vai acontecer esse processo. E aí, acompanhar no parto, né, sendo principalmente suporte contínuo e apoio e usando medidas não farmacológicas de alívio da dor para que ela consiga lidar melhor com esse processo. E no pós-parto, principalmente com a ajuda com a amamentação, cuidados com o bebê. Então, a doula ela é essa profissional que acompanha durante todo esse período. A doula é da mulher, ela é independente de equipe, né? Então, não depende do obstetra, não depende, né, do pré-natal dela. O protagonismo da mulher deve ser valorizado, pois ela, com tanta força e coragem, traz ao mundo uma parte de si. Entre uma respiração e outra, um impulso e uma lágrima, nasce dela o verbo amar. Mossoró já foi muito conhecida por suas salas de cinema. Enquanto antes a exibição dos filmes era a marca principal, hoje em dia, com apenas um cinema, são as produções cinematográficas que fazem essa arte resistir na cidade. Você vai ver na matéria de Vitória Alves com imagens de Zenobe Oliveira. O cinema é a arte dos sonhos. É plural e a mistura perfeita da fantasia e da realidade. Aqui em Mossoró, os cinemas fizeram parte da juventude de toda uma geração, que pensa neles com carinho e nostalgia. Meu primeiro filme que eu assisti aqui em Mossoró foi no Cine Cid, que hoje é o Teatro Lauro Monte Filho. Isso na década de 90, acho que 96, 95, 96... algo assim, ou até antes, não lembro o ano em si, mas foi no Cine Cid, fui assistir A Pequena Sereia. A Pequena Sereia é um filme muito, muito infantil e de criança, na época eu criança, e meu irmão me levou para assistir esse filme, e ali foi um encanto. Já aqui em Mossoró já era assim, uma tecnologia assistir um filme em tela grande, né, de cinema, e com todo o seu romantismo e encanto de cinema, né? Meu pai sempre levava a gente também pro Pax, tinha algumas sessões durante o dia, né, a matinê chamada, e eram 3 filmes, um atrás do outro, então era muito filme. Minha infância foi isso, era revista em quadrinho, a minha literatura e cinema também, na questão de assistir. Para mim é muito importante, ele incita
o nosso pensamento, o nosso discernimento das coisas, a nossa razão. Ele faz com que a gente sonhe também, né? Que é muito interessante na questão da coisa ficção, né? No passado, Mossoró já contou com cerca de 12 salas de cinema. O Pax, o Cinecide e o Caiçara foram cinemas que marcaram a vida e as memórias dos moçoroenses. No entanto, hoje Mossoró conta com apenas uma sala, que divide espaço com o shopping. Mas a 7ª arte sobrevive, tendo ainda muita história para contar. Para aqueles que cresceram na cidade, o cinema começou a fazer parte de suas vidas a partir da presença nessas salas. Os prédios que as guardavam não foram preservados, se tornaram edifícios comerciais ou teatros. No entanto, assim como algumas fachadas, as experiências ficaram gravadas até hoje. Eu já estou com 56 anos, né? Fiz parte de uma geração que assistiu o filme no Pax, no Cinecide, e desde criança essa coisa é muito forte para a gente, né? Apesar dessa desvalorização, se engana quem pensa que essa arte vem sendo esquecida. Projetos como o Cinemar, Cinema na Serra e o Cine Sertão levam obras cinematográficas para regiões interioranas, a partir de um cinema inflável. Esses projetos nasceram da ideia de levar cinema para o interior do estado, né? Hoje só temos cinema em Natal, na capital, e Mossoró passou mais de uma década sem cinema. Mossoró voltou a ter cinema depois que o shopping veio para Mossoró, então algumas salas foram criadas. Então essa cultura de cinema que existia em toda a cidade pequena, isso deixou de existir. Então nós tivemos a ideia de ter uma estrutura móvel, né, que a gente pudesse também oferecer uma evolução do cinema, que seria o cinema 3D. Esse projeto é mais voltado para as crianças, e esse projeto só é possível devido à nossa Lei Estadual de Cultura, que hoje é um programa chamado Câmara Cascudo. A produção cinematográfica também tem seu espaço entre os moçoroenses. Para Adriano Pinheiro, os filmes que seu pai produzia sobre sua família mantêm uma proximidade com o passado e o permitem lembrar com carinho de sua infância. O interesse pelas imagens foi do meu pai, né? Meu pai sempre possuiu câmera. Ele, na década de 70, tinha a Super 8, que é essa aqui que está aqui atrás. E ele fazia os filmes, né? Filmava do cotidiano da gente e depois mandava para São Paulo para revelar, que era muito complicado isso antigamente. Aí quando voltava, eu me lembro que ele botava na parede, né? Ele tinha também um projetor e ele colocava na parede essa imagem, e aquela coisa ficou na minha cabeça por muito tempo, né? Até eu crescer, foi de infância e eu fui crescendo com essa imagem de cinema na cabeça, né? Além de retratar a vida, o cinema tem ainda a capacidade de transformar a imaginação em realidade. Foi com o desejo de criar sua marca que o cineasta Plínio Sá decidiu trabalhar na área, tendo até mesmo ganhado prêmios com seus curtas. Hoje eu faço cinema por causa da arte. Eu quero, como eu falo, é a forma de perpetuar o meu trabalho. Sabe quando você pega um quadro, você pinta, vai ficar ali para sempre. Hoje ainda mais com a tecnologia de deixar os vídeos, as imagens na rede, na internet. É uma forma de propagar e de estender a minha arte além das paredes da minha cidade, né? E é criando e se apaixonando que os cidadãos de Mossoró perpetuam o cinema. E a partir dessa paixão, é possível fazer com que essa arte volte a ser valorizada em nossa cidade. E o RNTV Notícias de hoje vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais, Instagram, @URNTV e youtube.com/URNTV. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima!